mas a estrutura da carta mostra que a argumentação não é de Paulo. Paulo não fez tantas analogias, Paulo não trabalhava tanto essa tipologia com o tabernáculo. E esse autor dos Hebreus, ele domina muito, ele usa muito, ele aproveita muito essa tipologia com o tabernáculo. Tá? Então, a sua base argumentativa é muito em cima disso aí. E você tem um texto aqui da carta aos Hebreus, ele falando da possibilidade da apostasia. É isso que o Alex quer trazer aqui, principalmente. E o que é a apostasia? A apostasia é o naufrágio da fé. Tá? Então, você tem algumas situações que têm que ser distinguidas, para a gente partir do capítulo 4. Salvação posterior à vida terrena do homem, a glorificação. Então, antes de partir para a glorificação, que já encerra aí a nossa missão, você tem que entender um pouco melhor acerca da apostasia. O que é e o que não é apostasia. Tá? Então, você tem situações em que o crente, mesmo buscando viver em santificação e perseverar na sua santificação, negando a si mesmo, mas ele ainda está lutando contra a carne, como Paulo mesmo coloca lá em Romanos. Né? Miserável homem que sou, ele coloca naquele texto que é um grito de desespero. Né? Quando ele coloca miserável homem que sou, e outro lugar onde ele pede para Cristo remover o espinho da carne, e Cristo não removeu, e mais ainda ele diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja, a fraqueza, a concupiscência na carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tá certo? Há ainda essas falhas, esses defeitos. Então, como que a gente pode compreender isso? A gente entende dentro daquele contexto do qual eu falei. Existe a santificação posicional. Jesus fez a aspersão por você, a justificação diante de Deus, pagou seus pecados diante de Deus e te coloca em comunhão com Ele. Pronto. Você está em comunhão com Deus, você sente a presença de Deus, você sente o perdão de Deus sobre a sua vida. Você, a partir daquele momento, é tempo e morada. Tá? Só que agora você vai continuar com a sua vida. Você vai seguir com a sua caminhada. E nessa caminhada vai entrar tudo aquilo que a gente discutiu aqui nessa aula. Você tem que cortar o seu olho fora, né? Melhor que você entre no céu com um olho do que com os dois ir para o inferno. Você tem que tomar cada dia a sua cruz, como Cristo falou. Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que se despir do velho homem, tá? Se revestir do novo em Cristo. Então são todos textos que falam acerca de uma realidade na qual você terá que vencer, superar certos impulsos carnais, certos impulsos pecaminosos. Né? Por quê? Você foi salvo por Cristo Jesus, mas você está no seu corpo ainda. Você está na sua carne. A sua carne que é a mesma carne que caiu no Éden. Que você herdou de Adão e Eva. Tá? Então você ainda está nessa mesma carne. E nessa carne onde você está, você terá que sujeitá-la. Você terá que obrigá-la a certas coisas. Você terá que limitá-la para que ela não venha dominar, né? E para que ela não venha te conduzir a cair em diversos tipos de pecados. E com esses pecados você venha se afastar de Deus. E existem situações em que você, infelizmente, comete deslizes. Filhinhos, não pequeis. Quem diz isso? João, apóstolo, nas suas cartas. Filhinhos, não pequeis. Todavia, no entanto, porém, se pecares, veja, se pecares, tens um advogado diante de Deus, a saber, Cristo Jesus. Então, Jesus, na atualidade, ele é nosso Salvador, mas ele também é nosso advogado. Paráclitos, tá? O advogado que está diante de Deus pleiteando pela nossa causa, cujo argumento é infalível. O argumento é a sua própria morte vicária, sua própria morte substitutiva, tá? O seu próprio sangue derramado por nós. Então, nós estamos nessa situação na qual nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos sujeitando a nossa própria carne, mas em algum momento você falha, você comete deslize, tá?
E nesse deslize, o Espírito Santo de Deus acusa. Você cometeu um pecado, você cometeu um erro. Você transgrediu a minha lei, não é a lei de Moisés. Você transgrediu a minha lei. A lei que eu estou colocando para você e que não pode ser ultrapassada, que é: não cometa tais atos, não faça tal coisa, não vá para tal lugar, não faça tal coisa. Você transgrediu essa lei do Espírito, você sente na hora a acusação. Você sente na hora: pequei contra Deus. E aí esse pecado vai ter alguns desdobramentos. Por exemplo, você tem pecado contra a própria carne, tá? E você tem pecado que vai afetar, por exemplo, a igreja. Então você tem situações em que afeta somente a você. Então é um pecado no sentido de um deslize interno. Pensei esse mal, né? Desejei esse mal, ou pensei, me deixei levar por esse sentimento, e isso contaminou meu coração. Isso me sujou diante de Deus, me tornou impuro diante de Deus. Pronto, então isso é uma quebra de comunhão. Você precisa se arrepender, tá certo? Confessar isso internamente diante de Deus e abandonar essa prática, para que o Espírito Santo de Deus então venha trazer esse refrigério que é o perdão sobre a sua vida. Agora, se o erro que você comete vai afetar a vida de outras pessoas, ou vai afetar a comunhão da igreja, vai envergonhar o nome de Cristo Jesus de forma pública, aí vai ser necessário uma confissão, você se apresentar diante do ministro, você confessar o erro, você buscar uma disciplina, para que você possa, a disciplina, muitas pessoas têm a disciplina como tortura. A disciplina não é para torturar, a disciplina não é para envergonhar, a disciplina não é para escorraçar a pessoa. A disciplina é o processo no qual ela precisa se reajustar. Por que você errou? O que faltou? Faltou ensinamento? Faltou orientação? Faltou você meditar mais antes de tomar certas decisões? Então a disciplina é o processo no qual você vai ser acompanhado de perto. Você vai sair um pouco de algumas atividades, para quê? Para que você não traga escândalo para a igreja. E você vai ser acompanhado de perto e vai ser orientado. E você vai demonstrar arrependimento, para que as pessoas em torno possam ver que você de fato se arrependeu daquelas ações e possam confiar novamente em você. E você possa ser reconduzido ao seu cargo de novo. Então você tem um pecado que atingiu a igreja, o irmão foi pego em algum lugar cometendo um erro aí, no sentido de se deixou levar de novo pela bebida alcoólica, teve uma queda, né? Ou pelo vício de cigarro, ou pelo vício das drogas, ou cometeu um furto. Tem casos que se torna até crime, né? Tem que ser também, passar por uma medida penal. Mas você causa um dano maior, você causa um dano público, você causa uma vergonha pública ao nome de Cristo. Aí vai ser necessário todo um processo de disciplina e de acompanhamento, e um processo no qual você demonstra que está arrependido daquelas ações e que é uma nova criatura, que vai agir de uma forma diferente daquela, para que você possa ser reconduzido novamente em cargo. Então você tem com isso, dentro disso que eu estou te falando, deslizes. Mas veja, se você comete um deslize desse e você se arrepende verdadeiramente, independentemente do processo de disciplina da igreja, diante de Cristo você já religou a comunhão. Diante de Cristo você já está religado com Deus. Por quê? Porque Deus já viu dentro de você o verdadeiro arrependimento. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Pronto. Diante de Deus você já está religado na comunhão. Então é uma situação na qual não é que você apostatou, não é que você perdeu a salvação. É uma situação na qual você cometeu um deslize, você cometeu um erro, o Espírito Santo acusou esse erro, você já se arrependeu desse erro e você já buscou meios de tomar uma nova atitude, uma nova ação, uma forma de não cair mais naquele mesmo erro. Então você segue sua vida, ok? Então esses deslizes, esses erros, eles não vão nos afastar do âmbito da salvação, uma vez que você erra, mas mesmo errando você se arrepende.
e se arrependendo, você é novamente reconduzido pelo Espírito Santo à comunhão. Então existe essa situação que é uma situação corriqueira. No dia a dia, isso vai acontecendo dinamicamente. Isso vai acontecendo ao longo da nossa existência. Tá? Então isso é uma situação. Outra situação que a gente possa colocar é a situação da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o naufrágio da fé. A apostasia é uma situação deliberada, ou seja, uma situação de caso pensado, uma situação na qual você, de forma lúcida, não, o irmão estava passando problemas psiquiátricos, estava tomando remédio controlado, tarja preta. Não, uma situação na qual você lúcido, você consciente, você toma uma decisão de desprezar o sacrifício realizado por Cristo Jesus, por você. Você fala, olha, eu andei com Cristo Jesus, por quê? Tudo aquilo que o autor coloca caracteriza alguém que provou das bênçãos celestiais, do dom celestial, das bênçãos eternas. Então, quando o autor dos Hebreus fala daqueles que caem em apostasia, caracteriza eles como alguém que provou das coisas celestiais, alguém que provou das bênçãos eternas, alguém que provou disso que faz parte do mundo de Deus. Então, é alguém que teve comunhão autêntica, alguém que teve comunhão verdadeira. Só que aí você tem na Sagrada Escritura algumas pessoas que são exemplos de apostasia, de apóstata. Você tem Demas, você tem Alexandre Latoeiro, conforme Paulo caracteriza, tá? Você tem algumas pessoas que andaram com o apóstolo, viveram na igreja, participaram da comunhão da igreja, mas mesmo assim, devido a uma decisão de caso pensado, lúcido, tá? Optaram por viver no presente século, como Paulo coloca. A pessoa fala assim, olha, tá bom, eu sei que a palavra de Deus diz, tá? Eu sei quem é Jesus Cristo, eu sei quem é o Espírito Santo de Deus, só que eu quero viver a minha vida. Eu quero viver do jeito que eu quiser. Quero beber, quero fumar, quero fazer tudo que eu quiser fazer, quero sair com quantas mulheres eu quiser, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer tudo que eu quiser fazer. E eu vou fazer isso mesmo sabendo que isso é pecado, mesmo sabendo que isso é condenável, de acordo com a palavra de Deus, mas é a minha escolha, é a minha opção. Então, quando uma pessoa, mesmo sendo esclarecida pela Sagrada Escritura acerca de tudo aquilo que é contra, que atenta contra a palavra de Deus, ela despreza o sacrifício de Cristo, ela despreza a palavra de Deus, e ela dá as costas para tudo isso e volta-se para o mundo, e prefere o mundo, e prefere o pecado abertamente, tá certo? Você tem aí caracterizado um apóstolo. Você tem caracterizado alguém que naufragou na fé. Não é que não, ele está tentando servir a Deus, mas às vezes ele escorrega. Às vezes ele comete deslize. O primeiro sinal de uma pessoa que não é apóstata é o arrependimento sincero. O pecado, mesmo que tenha um gosto agradável no momento, mas em seguida tem sabor de fel. Em seguida tem um sabor amargo. Por quê? Porque ela mesmo atendendo a sua carne com aquele prazer pecaminoso, logo em seguida aquilo é asqueroso para ela. Aquilo é nojento para ela. Por quê? Porque ela quer se livrar daquele pecado. Ela quer se livrar daquele erro. E ela ainda não se dedicou totalmente em negar-se a si mesma. Ela não cortou na carne ainda. Ela não arrancou ainda o olho, ela não arrancou a mão que está fazendo ela pecar, não arrancou o pé. Ela está dando lugar ainda, está deixando que os seus membros sejam um veículo do pecado ainda. Então o que acontece? Ela está num processo ainda de aperfeiçoamento. Ela está num processo ainda de negar-se a si mesma, de crucificação. E enquanto ela não alcançar, tá certo, essa maturidade espiritual, ela comete alguns deslizes. Mas quando ela comete esse deslize, ela nem consegue ter muito prazer naquele pecado, porque logo em seguida vem a revolta contra si mesma, tá certo? E o nojo a cobrança, né? Porque isso acontece no dia a dia nosso, né? Tem coisas que... Na semisa, sim, pode falar. Tem coisas que a gente não quer cometer e a gente comete. Mas ao mesmo tempo,
a gente fica se cobrando, né? Falando, Senhor, eu quero me livrar disso. Isso, misericórdia. exatamente. Né? Mas quando a gente menos espera, já fez. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: muito me alegrei por tê-los contristado, porque o vosso contristamento é um contristamento segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz vida. Então, quando Paulo se alegra de ter contristado os coríntios com a carta que ele havia mandado, por que Paulo se alegra em eles terem sido contristados? Por quê? Porque é exatamente o resultado que Paulo queria observar. Paulo mandou a carta foi dura, de exortações, corrigindo muitos pecados deles. Qual é a reação? Se eles recebem a carta e falam assim, ó, não gostou? Tá bom, paciência, segue adiante. Tem outros apóstolos aqui, como o Pedro disse, constituindo doutores conforme a sua própria consciência. Ou seja, tem doutores para aprovar tudo que a gente está fazendo aqui. Segue adiante, segue o jogo. Paulo disse, não. Quando eu mandei a carta, vocês se entristeceram. Por que vocês se entristeceram? Porque essa tristeza é segundo Deus. O que é essa tristeza segundo Deus que produz vida? É porque você ainda está vivo espiritualmente falando. Você ainda está sensível espiritualmente falando. O Espírito de Deus está em você. Se o Espírito de Deus está em você, quando você foi exortado, você sentiu a sensibilidade estar viva. Você sentiu a exortação. E essa exortação fez com que você se aborrecesse e se entristecesse com seus pecados. Pronto. Se você se entristece com seus pecados, se aborrece com eles, você está vivo ainda. Ok? Agora, o apóstolo, o que ele diz? Sim, pequei. E daí? Qual o seu problema? A vida é minha, o nariz é meu. Eu faço o que eu quiser. A palavra de Deus diz, eu sei, a palavra de Deus, mas isso aí foi escrito por homens. Isso aí foi o seguinte, Paulo falou isso aí, mas Paulo não entendia muita coisa. Então isso aí Deus tem que entender de outra maneira. Deus ama todo mundo, né? Na verdade, a graça de Cristo, ela vai ser superior, vai superabundar. Então, quanto mais eu pecar, muito mais vai superabundar a graça sobre mim. Então, isso aí não tem nada a ver. Eu posso continuar com a minha vida, fazendo o que eu quiser, e você não tem nada com isso. Então, você tem um apóstata. Um apóstata peca e ele encontra justificativo para o seu pecado e para continuar vivendo nele. Ele não se entristece. Ele não tem o contristamento segundo Deus. E aí você tem por aí muitos apóstolos pousando de cristãos liberais, cristãos inteligentes, cristãos cultos, cristãos abertos, mentes abertas. Um que agora, que era um grande pregador, mas agora colocou seu nome no lixo, fez a sua igreja agora uma igreja inclusiva. E ele diz, tem um áudio que mostraram dele dizendo, tem orgulho de ser gay. O que é isso? O cara era um grande pregador do evangelho, agora ele é um grande apóstata. Por quê? Isso é condenável pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta, na carta aos Romanos, capítulo 1, quando ele fala que blasfemaram, inflamaram seus corpos, varão por varão, mulher por mulher, cometendo torpeza e recebendo a recompensa de si mesmos. Então, quando ele ignora a palavra de Deus, passa por cima dela, tá? E faz uma afirmação dessa e diz que ele é cristão, ele se afirma cristão ainda, nós temos diante de nós o exemplo material de um apóstolo, tá? Um cara que naufragou na fé, mas o que ele faz? Ele manipula a Bíblia da maneira como ele quiser. Ele não se entristece pelas exortações da Bíblia. Ele continua progredindo no seu pecado e construindo justificativas para ele. Então você tem um apóstolo. E outra situação é aquele que blasfema contra o Espírito de Deus, né? Então você tem aquele que blasfema contra o Espírito de Deus, e João diz que não há perdão, há pecados pelos quais oreis e outros pecados pelos quais nem digo que oreis. Quando ele diz lá na sua carta, João fala de pecados pelos quais você ora e pecados pelos quais ele afirma para nem orar, e não adianta. Você tem a apostasia, porque o apóstata, ele sabe, ele é consciente do que ele está fazendo, ele não é inocente, ele não é uma pessoa que está ainda caminhando na fé e que cometeu um erro.
Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Por isso que é um apóstata. Tá? E o blasfemo contra o Espírito Santo também é uma pessoa que, conforme a situação que a gente tem de exemplo, os fariseus. Os fariseus sabiam que as obras que Cristo estava fazendo só poderiam ser feitas pelo Espírito de Deus. Os milagres, curando cego de nascença. Tá? Então você tem milagres extraordinários que só poderiam ser feitos pelo Espírito de Deus. Só que por inveja, então veja, foi consciente a acusação. Eles sabem que ali eram sinais de que Cristo era o Messias, de que era Deus que estava usando ele. Só que por inveja, para destruir com o ministério de Cristo Jesus, eles atribuíram conscientemente as obras dele a Beelzebul. Tá? Então, aí onde Cristo diz, olha, quem que blasfemar contra o Filho do Homem, ainda poderá ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus não encontrará perdão, nem nessa vida, nem em vida nenhuma, nem em lugar nenhum. Aquele que blasfemar conscientemente contra o Espírito de Deus. Quando uma pessoa ela vem toda preocupada para você, dizendo, olha, será que eu blasfemei contra o Espírito de Deus? Isso já é um sinal que ela não blasfemou. Por quê? Essa preocupação. A preocupação dela ter blasfemado, ter errado. Por quê? Uma pessoa que blasfema contra o Espírito de Deus, ela blasfema conscientemente. Aí eu pergunto para você, se é o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, tem salvação? É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa blasfema contra ele, acabou. É ele que convence. E aí o que acontece? Ela pega essa possibilidade de convencimento e ela conscientemente blasfema contra o Espírito Santo de Deus, está atribuindo as suas obras a Beelzebul. Pronto, ela fechou a sua porta de salvação. Da mesma forma como fala-se também acerca do apóstata. O apóstata, ele conscientemente rejeita a palavra de Deus. Então, ele fecha sua porta de salvação. Tá, ok? Então, temos aí esses riscos, conforme apontados aqui na carta aos Hebreus. Tá? Carta aos Hebreus. Então, a gente tem que estar bem consciente disso para a gente poder falar acerca da perseverança e a possibilidade da salvação. Passando adiante para o capítulo 4, deixa eu ver aqui que horas são, vamos lá, para encerrar. Capítulo 4. A salvação posterior à vida terrena do homem. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30, tá? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Muito bem, então todo aquele processo no qual Deus, sendo presciente, já nos disponibilizou meio salvífico em Cristo Jesus, nos elegeu em Cristo, tá? Então aí está a nossa predestinação, por meio de Cristo Jesus. Fomos chamados eficazes para a salvação, chamado do Espírito Santo de Deus em nós, tá? Justificou a imputação das obras de Cristo sobre nós, diante de Deus, e visando o quê? O processo final da glorificação. Aí você tem página 99.1, glorificação, a obra de Deus no homem. Chegamos por fim à obra da glorificação, a qual se dará depois da vida terrena. A glorificação dos salvos é o clímax, é a etapa final do processo de salvação. Como foi dito no final da parte anterior, que ocorrerá no fim da nossa fé, 1 de Pedro 9, é também o momento mais aguardado por aqueles que conheceram todas as etapas da salvação. Desde o plano transcendente de Deus, até enfim conhecemos o próprio Deus. 1 de João 3:2. Após esse glorioso evento, não será mais necessário o uso da fé, porque o autor da nossa fé estará conosco eternamente. Tá? Fim do corpo abatido, ao ponto 2, na página 100. A morte da morte, ao ponto 3, página 101. Tá? O que ele quer dizer com esses dois pontos aqui? Ele quer dizer o seguinte: Paulo fala, por exemplo, sobre chegar à medida da estatura de Cristo. Chegar à medida da estatura de Cristo.
Quando ele fala acerca de chegar à medida da estatura de Cristo, nós temos o quê? Jesus Cristo é a referência. Jesus Cristo é o padrão, tá? Jesus Cristo é o nosso paradigma. Então você tem esse paradigma aí. Você tem que se pautar por ele. Você vai chegar nele? Não. Nessa vida você não chega. Mas você tem que se pautar por ele. Se você estabelecer uma meta, né? Não pensando na Dilma lá da meta aberta, tá? Se você estabelecer uma meta, um paradigma abaixo de você, por exemplo, você pega como exemplo para você uma pessoa pior que você, mais pecaminosa, menos escolarizada, menos capacitada, o que você está fazendo com você? Você está se depreciando. Você vai se diminuir até chegar no patamar em que ela está. Você está se depreciando. Então você tem que pegar o que o paradigma é elevado. E o paradigma para o cristão é o mais elevado, que é Cristo, que é simplesmente perfeito, só isso. Tá? Então Jesus Cristo é o nosso paradigma, é o nosso exemplo, não é o pastor, nem o líder, não, é Cristo. Cristo é o nosso paradigma, é o nosso exemplo. Paulo fala, até a medida da estatura de Cristo Jesus. Pronto. Então você que está caminhando na sua vida espiritual, cometendo alguns deslizes, alguma falha, se arrependendo, se reconciliando, Cristo advogando por você diante de Deus, mantendo você em comunhão, lutando por você, você vai lutando para cada vez mais se parecer um pouquinho mais com Jesus Cristo, para que até o final da sua vida você seja encontrado perseverando. Então, ó, o seu paradigma está lá em cima, está lá em Cristo Jesus, você está se espelhando nele, aí você vai vivendo aqui, altos e baixos, mas sempre perseverando, até o momento que você finda a sua vida. Ou você morre, tá? Ou você é surpreendido pelo arrebatamento. Uma das duas coisas. Ou você parte para o Senhor, você põe um fim ali na sua história, mas você, como Paulo diz, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Muito bem. Então Paulo diz, olha, eu combati até aqui, ó. Combati o bom combate. Acabei minha carreira. Aqui eu sei que preso em Roma já, ia ser decapitado por Nero. Aqui é o fim. Ele chama Timóteo urgente para ter com ele. Acabei a carreira. Aqui eu sei que eu não vou sair mais. Guardei a minha fé. Então a minha fé está viva. Está aqui. Eu creio da mesma forma que eu cria lá no começo. E creio até mais. Tá? A minha fé está guardada, está comigo aqui. A coroa da justiça me está guardada. Como ele diz acerca de Cristo Jesus, que tem o seu prêmio, o seu galardão guardado em Cristo Jesus. Quanta segurança, né? Exatamente. Então você foi até ali, você fechou seus olhos, partiu para o Senhor Jesus. Ou você morre, ou você é surpreendido pelo arrebatamento. Não, você seguiu até ali. Até ali você lutou o quanto pôde para mortificar sua carne, carregar sua cruz, cortar na carne se fosse preciso, se despir do velho homem, se revestir do novo homem e ser uma nova criatura. É o quanto você lutou até ali, tá certo? O quanto você investiu na sua vida espiritual. Ali é o fim, tá? Com esse fim, o que vai acontecer? Se morte, você parte para o paraíso, conforme Jesus falou para aquele ladrão arrependido na cruz, né? Você parte para o descanso, para esperar a glorificação dos salvos. Se arrebatamento, como Paulo descreve, os mortos ressuscitarão primeiro, e o que estiverem vivos serão ambos transformados, para juntos se encontrarem com o Senhor nos ares. Muito bem. Nesse processo no qual os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos junto com eles serão transformados, aí acontece a nossa glorificação. O que é glorificação? Paulo explica lá na carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele fala que o que é corruptível se revestirá do incorruptível. Tá? Aquilo que é mortal, aquilo que é carnal, se revestirá daquilo que é imortal. Então, como é que acontece nesse processo? Pela graça de Cristo Jesus, nós somos salvos. Ninguém é salvo por obras. Mas, uma vez que você é salvo, você tem obras de salvo. Olha o que o Tiago falou, né?
Mostra-me a tua fé sem obras, que te mostrarei a minha fé pelas obras. Pronto. Essas obras de salvo que você tem, vai contribuindo com a sua transformação de vida, né? Para que você lute para chegar até a estatura de Cristo. Você tem que ser encontrado no final, perseverando para chegar até a estatura de Cristo. Quando chegar ao final da sua história, ou com a morte, ou arrebatamento, a partir dali é Deus que vai realizar a última obra. A última obra de aperfeiçoamento em nós, quem realiza é Deus por nós, é Cristo. Tá? É exatamente o processo de glorificação, na qual o seu corpo mortal será agora transformado num corpo glorioso. Qual é a evidência que eu dou para você disso? A evidência é o próprio Jesus Cristo, que é a primícia, tá certo? Que é o primeiro dentre os que dormem. O que é ser a primícia dentre os que dormem? Dentre todos aqueles que partem e morrem, tá? Aqueles que morrem no Senhor são chamados na Escritura como se dormissem. Porque quando Jesus chama, eles acordam. Por exemplo, Lázaro. Lázaro morreu no Senhor. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio, né, despertou. Porque para Cristo é como se estivesse dormindo. Tanto que Jesus falou para os apóstolos: vamos despertá-lo. E os apóstolos não entenderam muito. E Jesus falou: não, ele está morto, vamos ressuscitá-lo. Mas para Jesus é como se estivesse dormindo. Então, aqueles que dormem no Senhor. É nesse sentido. Tá? Então, você tem essa situação na qual o último processo no qual nosso corpo é abatido, é transformado em corpo glorioso, é em semelhança ao que aconteceu com Cristo Jesus. Cristo Jesus entregou na cruz do Calvário, rendeu o seu próprio Espírito num corpo humano, plenamente humano, sem pecado, mas um corpo humano. Ele foi depositado ali naquele sepulcro novo de José de Arimateia. Quando as mulheres vieram no domingo de manhã para fazer aquele preparo no seu corpo para o enterro, elas não encontraram o corpo de Jesus ali. Ele já havia ressuscitado. Até o anjo disse para ela: por que buscais aquele que vive entre os mortos? E aí, quando ela pensa que ela está encontrando o zelador daquele lugar, pergunta: Senhor, onde escondeu o corpo do meu Senhor? Diga para que eu vá buscá-lo. E aí, Jesus fala com ela, né, fala com Maria. E aí Maria responde: Rabone, ou seja, meu mestre. Quando Jesus fala diretamente com ela, aí ela, ouvindo a voz do Senhor, ela compreende que é o Senhor. E o corpo dele agora era um corpo que não precisava que abrisse uma porta para ele entrar, porque ele apareceu no meio dos discípulos. Mas também não era um espírito, porque ele consumiu alimentos. O corpo dele podia ser tocado. Ele diz: venham e coloque a mão na marca dos cravos. Disse para Tomé: coloque a mão aqui no furo que fizeram do lado. Não seja incrédulo, mas crente. E aí ele coloca os joelhos: meu Senhor e meu Deus. Mas é com esse mesmo corpo que podia ser tocado que ele é assunto aos céus. Ele adentra ao céu de glória com esse corpo. Então é um corpo que transita entre o material, entre o imaterial e o material, entre o eterno e o temporal. É um corpo indestrutível, é um corpo glorioso, é um corpo que está além do tempo e do espaço, tá? É um corpo que só Jesus Cristo tem, porque ele é a primícia deles que dormem, e que ele nos proporcionará também ter um corpo assim. Então você tem aí o último processo, chamado de glorificação, que é o processo no qual a gente chega à medida da estatura de Cristo e a gente recebe esse corpo glorioso. E o último aqui que ele coloca é morte da morte, página 101. Morte da morte, eu toco 3, diz o seguinte: a morte é o grande pagamento pela desobediência de Adão, mas que afetou sua descendência, Romanos 6,24. Ao contrário, a glorificação significa a grande evidência que o homem atingiu um estado pleno de santidade, né? E, portanto, condição eterna. Logo, a morte morreu, e os humanos se verão livres da morte, que atinge o corpo. Agora, num corpo de glória estaremos. Filipenses 3,21. Com vestes alvejadas no sangue do Cordeiro vencedor. Conforme Apocalipse 7,14. Veja que coisa terrível. Você tem, em relação aos salvos, inclusive é dito que o último inimigo a ser vencido é a morte. Tá?
em relação aos salvos, você tem o quê? A situação na qual ele não pode mais ser atingido pela morte. Ele tem vida eterna. Em relação aos condenados, qual é a situação? Você tem a primeira morte, que é a morte que faz ele descer de uma vida material para o âmbito da vida espiritual dos mortos, tá? Então, semelhante àquilo que Jesus descreveu, Lázaro jazia no seio de Abraão, tá? E o rico jazia em tormento. Ali você tem a primeira morte, o que na Bíblia é chamado inferno. No Antigo Testamento é chamado Sheol. No Novo Testamento grego é chamado Hades, tá? Então você tem a primeira morte, tá? Sheol e Hades são termos ambíguos, só fala de mundo dos mortos. Mas Cristo definiu claramente que um está num lugar de descanso e outro está num lugar de tormento. Então você tem a primeira morte, tá? Mas para aqueles que não são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, você terá ainda a segunda morte. E o que é a segunda morte? Você tem um evento chamado juízo final. No juízo final será estabelecido o trono branco. No trono branco serão trazidas as almas de todos aqueles que não são salvos. Será colocado diante deles o que? As suas obras. Nós não somos julgados. Por quê? Porque Cristo foi julgado por nós. Nós cremos em Cristo Jesus e as obras dele foram imputadas a nós. Então, nós não somos julgados pelas obras, tá certo? Nossas obras foram julgadas em Cristo. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós. Quem rejeitou a Cristo, conforme ele disse, já está condenado. E essa condenação será decretada onde? Lá no juízo final. Esse Juízo é o final. grande terrível dia? Esse que é o grande terrível dia? Exatamente, o grande e terrível dia do Senhor, conforme anunciado desde o Antigo Testamento. E aí serão apresentadas o que? As suas obras. Por quê? Porque eles não aceitaram a substituição de Cristo Jesus. Não aceitaram o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então eles serão julgados pelas suas obras. Tendo sido julgados, serão condenados. Sendo condenados, e aí entra a desmistificação do inferno na cabeça do desanimado, na cabeça das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. O pessoal pensa que o inferno é o diabo com um garfo lá atormentando as pessoas. Nada mais ilusório, nada mais mitológico. Na verdade, após o juízo final, você tem a situação na qual a besta e o falso profeta já haviam sido lançados no Guiena, no lago de fogo. Agora serão lançados também Satanás, ao final do milênio. Tá? Satanás será lançado no lago de fogo. E na verdade, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Era o objetivo deles. Agora, a humanidade que se deixou seduzir por eles, seguirá também na mesma condenação. Participará também da mesma condenação. Então você terá o anticristo, o falso profeta, o próprio diabo lançado no lago de fogo, e agora toda a humanidade, tá certo? Que não foi salva pela pessoa bendita de Cristo Jesus, juntamente com todos aqueles anjos, demônios, que caíram juntamente com o diabo, né, conforme dito em Apocalipse, que o dragão, com a sua cauda, raspou a terça parte das estrelas do céu. Então, todos aqueles que seguiram após a sedução do diabo, serão lançados junto com ele para serem atormentados no inferno, no chamado Guiena. Qual a descrição do Guiena? Dada por Cristo. Ali haverá choro e ranger de dentes. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ele diz nunca. Ele diz ali de eternidade em eternidade. Então você tem a primeira morte tirou você de uma vida terrena e jogou você no âmbito espiritual de tormenta. A segunda morte chama você para um juízo e joga você no Guiena. Joga você para eternidade e eternidade sofrendo na condenação eterna. Não é que o diabo atormentava você e o diabo e todos os anjos e todos esses que foram lançados lá chorarão e rangerão os dentes e serão atormentados de eternidade a eternidade. É nessa situação, tá ok? Do jeito que o céu é eterno, você tem também essa situação dessa condenação eterna.
Então, por isso que cabe o processo de santificação, tá certo? Nossa perseverança até o fim, para a nossa glorificação, para que nós possamos ter vida eterna, não segunda morte. Em relação ao corpo, esses que vão ser condenados junto com Satanás, em relação ao corpo, eles também receberão um corpo que aguente a eternidade. Exatamente. Sim, aí é desse entendimento, que não é um corpo glorioso, é um corpo indestrutível, no sentido deles suportarem esse sofrimento, porque, diferentemente de algumas teorias equivocadas, tem duas teorias, até um nome bem interessante. Uma é tanatopsirismo e outra é psicopanismo. Tanatopsirismo e psicopanismo. O que é o tanatopsirismo? Ela diz que em algum momento as pessoas vão ser aniquiladas, vão virar uma fumacinha e sumir, tá? E o psicopanismo diz que a pessoa ela fica um tempo sofrendo, mas a sua mente é desligada. Aliás, o psicopanismo fala mais acerca da pessoa estar desligada um tempo, está, vamos dizer, dormindo, tá? Sono da alma. Falar sobre, por exemplo, a pessoa fica desligada e só em determinado momento é que ela vai ser despertada para ser julgada. Então, alguns dizem que a pessoa vai ficar um tempo e depois ela desaparece. Depois ela vai sumir. E aí você não tem respaldo bíblico para isso. Mas a Bíblia não fala. E aí quando você começa a fazer esse tipo de alegação, é muito arriscado. Por quê? Você está se aventurando numa coisa que você não tem base bíblica. Quando Cristo fala o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, como é que eu vou contrariar isso? E aí você tem que fugir desse tipo de equívoco. Tá ok? Maravilha.